Você já teve a sensação de conversar com uma pessoa vazia? É uma sensação muito frustrante. O que acontece é que é uma quebra de expectativa quando você vai conversar com alguém e você percebe que ela está sem conteúdo nenhum. Porém, isso é muito mais profundo do que a gente imagina. A culpa disso justamente é da sociedade moderna e de como o senso comum ele impacta diretamente na minha e na sua vida. Afinal, o senso comum ele nos faz viver de uma forma automática, automatizando as nossas decisões, não fazendo a gente ter noção das nossas próprias escolhas. O resultado disso, fazemos inúmeras situações e inúmeras atividades, mas estamos vazios de nós mesmos. Olá, pensadores, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse canal, o qual nós vamos aqui passar alguns minutinhos refletindo, nos auto-questionando, para quem sabe aí mudar hábitos para sermos pessoas melhores. O assunto de hoje é um pouco complexo, na verdade ele é uma crítica minha, e eu quero juntamente a você pensar sobre isso, conversar sobre isso. Então eu te peço, se você tiver um tempinho agora, para esse vídeo, fica de maneira confortável. Se não puder ficar de uma maneira confortável, sentado ou algo do tipo, peço que, se você possível, coloque um fone para você se concentrar e para a gente debater sobre esse assunto. O que acontece é que o senso comum, ele dita tudo na nossa vida e a gente não percebe. Então, justamente, a gente está aqui hoje para refletir sobre isso. Você já reparou como que muitas vezes até as músicas, as roupas e os filmes que ficam em alta, às vezes a gente nem tem interesse em ver, mas a gente acaba falando e indo consumir porque o senso comum dita isso pra gente? Você já reparou que muitas vezes roupas saem em volta da moda? Só que, gente, a roupa ela não muda, a estética é a mesma, a cor não muda, a estética da roupa, né, o formato não muda. Como que uma roupa que antes era feia passa a ser bonita e depois passa a ser feia de novo? Sendo que a roupa não mudou. Isso significa que o senso comum está moldando seus olhos, está moldando a forma que você vê o mundo, como você coloca significado para as coisas, e isso faz com que você passe a gostar ou não de diversas situações, assim também como as roupas. Agora eu te pergunto, se nós fazemos isso com roupas, isso vai para todas as áreas da nossa vida, desde gostar de situações que não são boas, desde sermos pessoas que não são autênticas, com atividades autênticas, ao ponto de, por consequência, nos tornarmos pessoas vazias de nós mesmos. Eu quero trazer uma frase. A todo momento estamos rodeados de situações que são belas, mas não vistas pela sociedade. Logo, não é arte. Por isso, não entenderão se agirmos de maneira que não se espera. É preciso ter o hábito de gerar arte, no sentido de transformar boas ações não vistas como algo belo e inspirador para seguir como exemplo. Logo, uma arte para ser admirada. O que acontece é que a gente está rodeado de informações e situações que são belas, mas como não é o senso comum que está colocando como bela, logo não é arte. Se a gente for ter um senso um pouco mais crítico, nós vamos ver aí diversas coisas que estão no mainstream, que o mercado coloca para você assistir como algo artístico, mas quando você para analisar mesmo, ali não tem nada artístico. Simplesmente é algo produzido, porque onde o mercado entra o lucro, e o lucro, ele precisa ser feito em menos tempo. Quanto menos tempo tiver investido, maior será o lucro. Então se pega uma fórmula pronta para produzir artistas, para produzir as coisas. Isso está em todos os lugares. O que acontece é que nesse processo todo morre a arte e passa a visar totalmente o lucro. E isso também é na nossa vida. Quantas vezes nós fazemos algo belo, talvez alguma habilidade que nós temos que não é vista. Por que não é vista? Porque a sociedade não coloca como arte. Se a gente for parar para pensar, o que é bem visto na sociedade? Geralmente o que é bem visto na sociedade são pessoas que têm muito dinheiro, são pessoas que trabalham, a todo momento estão produzindo e já acorda fazendo alguma coisa e chega em casa tarde e vai estudar e vai para academia. A gente está romantizando isso a todo tempo, ou seja, a gente está colocando isso como arte.
Mais uma vez, o senso comum coloca isso como arte. O resultado disso é que as pessoas acabam vivendo tanto na força de produzir, estão matando a si mesmos, porque romantizam algo que não é benéfico para o corpo. Eu não estou dizendo que nós não temos que trabalhar, não estou dizendo que nós não temos que estudar. Porém, a partir do momento que você faz tudo porque o senso comum coloca para você fazer, você já perdeu o seu senso de escolha. Você já perdeu o seu senso de tomada de decisão. Uma vez que o senso comum escolhe para você, você não faz parte. Logo, você está sendo vazio das suas próprias escolhas. Então, ou seja, muitas pessoas elas não fazem essas atividades, né, na correria do dia a dia porque elas querem, é porque o senso comum coloca para elas fazerem. Logo, se elas não fizerem, elas estão sendo erradas, elas estão sendo preguiçosas, elas estão sendo improdutivas. Agora eu te pergunto, improdutivo de quê? Se eu estou estudando, se eu estou trabalhando a todo momento, fazendo um montão de atividade para mostrar às pessoas, eu não estou sendo produtivo. Eu estou sendo improdutivo, porque estou escolhendo agradar o senso comum e estou desagradando a mim mesmo. Então, ou seja, o vazio das pessoas, ela não é responsável muitas vezes por ela mesma, e sim pelo senso comum. E isso é tão corriqueiro, a gente está tão imerso dentro dessa sociedade que está repleta de atividades automáticas que a gente nem percebe. A gente acorda, a gente faz as nossas coisas no dia a dia, a gente nem percebe essas situações. Então, quando a gente se depara justamente com pessoas vazias, justamente é o reflexo de uma sociedade que vive pelo senso comum. E nisso acontecem diversas distorções, porque se o senso comum fala para você ser de um jeito, a partir do momento que você é uma pessoa diferente do que o senso comum espera, você vai ser o estranho, você vai ser o esquisito, você vai ser o diferente. E isso causa uma sensação de desconforto, causa uma sensação de rejeição. Contudo, ao longo do tempo, é uma jornada de autoconhecimento e de encontrar o seu verdadeiro eu genuíno. O que acontece é que a sociedade está tão frisada em agradar as pessoas que a gente nem percebe que o senso comum está comandando a gente. Isso é muito triste. Não sei se você já passou por uma situação de estar conversando com alguém e você chega ali, às vezes animado para conversar com a pessoa e a pessoa não sabe sobre nada, ela não lê nada, ela não vê nada, ela não conhece nada. Isso é muito frustrante. Isso faz a gente refletir como que a estética ela não é tudo. É claro que a estética ela comunica alguma coisa, né? A gente se arruma, a gente coloca vestimentas justamente para se sentir bem, mas aquilo ali comunica alguma coisa. É por isso que surgem os estilos, né? Você pode ver que geralmente as pessoas que gostam de rock, por exemplo, têm vestimentas ali iguais. Não quer dizer que uma pessoa que não se veste daquele jeito não vai gostar de rock, mas tende a vestir daquele jeito pessoas que gostam de rock, porque ela está comunicando algo. Pessoas, vamos supor, eu estou usando aqui camisa dos Beatles. O que fica subentendido? Que eu gosto dos Beatles. A pessoa que ela geralmente usa camisa, vamos supor, camisa de animes, camisa de séries, fica subentendido que ela gosta do mundo nerd, do mundo geek, vamos colocar assim. Então a nossa estética ela está sempre comunicando alguma coisa. Só que é muito triste quando a estética ela te comunica algo e você vai conversar com a pessoa e ela é extremamente vazia. Te dá aquela frustração de você estar indo numa expectativa e você se depara com outra, né? Eu quero trazer uma outra frase. Dentro de nós existe um paradoxo divino e profano. Somos 100% Deus e 100% humano, o qual a execução de ambas é de acordo com as nossas decisões. O divino e o humano são alimentados por nossas ações. Então aqui é um texto um pouco paradoxal, mas o divino que eu estou falando aqui é o nosso próprio ato de criar e fazer hábitos. Se a gente for pegar uma analogia bíblica, Deus, ele criou o universo, ele criou tudo onde nós habitamos e estamos, foi criado por ele. Então, o divino aqui nessa situação é o poder de criar, é o haja. Então, dentro do contexto desse texto, o divino em nós é quando a gente cria nossos próprios hábitos, nós criamos nossos próprios gostos, não sendo influenciado pelo senso comum.
Uma vez que eu crio meus próprios hábitos, eu estou sendo o meu próprio Deus. Eu estou sendo o Deus da minha própria essência. Não no sentido ignorante ou soberbo da situação, no sentido de criar as minhas próprias escolhas. A partir do momento que eu escolho obedecer o senso comum, estou sendo mais uma vez humano. E o que os humanos fazem? Eles não criam, eles somente copiam. Então, dentro do contexto desse texto, você ser divino é justamente você priorizar o haja, em criar, tomar suas decisões e seguir seu próprio caminho. Por isso que eu digo aqui que a execução de ambas é de acordo com as nossas decisões. O divino e o humano são alimentados por nossas ações. Então, se você está alimentando aí o senso comum, você está alimentando a humanidade, que dentro do contexto dessa conversa é uma humanidade vazia. Se você está alimentando o divino em você, você está alimentando a sua própria identidade, você está alimentando a sua própria autenticidade. Eu quero trazer aqui uma última frase. Projeções que são feitas de acordo com o que se espera, do que é comum a se fazer, transformando nossas identidades autênticas em um holograma social. Estamos a todo momento plantando hologramas com projeções perfeitas, contudo, infrutíferos em uma terra seca, vazia de nós mesmos. Então o que acontece? Justamente esse texto está falando sobre como as pessoas elas plantam hologramas sociais. E um holograma justamente é uma projeção daquilo que você deseja. Então, dentro do contexto dessa conversa, se o senso comum diz que você tem que ser pessoa A, você vai projetar aquele holograma, mas não significa que verdadeiramente é você ali. Se o senso comum diz que você tem que gostar de tal coisa, você projeta aquele holograma de uma persona que gosta daquele tipo de situação, mas não significa que você está sendo autêntico. O que acontece, como o próprio texto diz, é o infrutíferos em uma terra seca, vazia de nós mesmos. Então esse vídeo ele tem justamente o objetivo de te fazer refletir como o senso comum ele pode moldar a sua vida. Uma vez sabendo disso, cabe você e cabe a mim decidir não seguir o senso comum, decidir ir contra o que a sociedade diz e ser Deus em nossa própria essência. O divino que está em nós justamente é criar nossos próprios hábitos, é criar nossa própria essência e não escolher ser um humano que vai copiar tudo que está por aí. Mais uma vez eu te agradeço por estar aqui. Se esse vídeo foi útil para você, se essa conversa foi frutífera, se te causou algo legal ou até mesmo algo que você discorde, por favor, coloque nos comentários. Mais uma vez, agradeço por você assistir e eu quero aqui também te dizer, se você quer ajudar o canal não somente curtindo e compartilhando, você também tem a opção, se você gosta de ler, os leitores de plantão, eu publiquei meu primeiro livro de poemas em formato digital. Então, se você quiser aí uma ótima companhia para você ler durante os seus dias aí, eu vou deixar o link aqui. Então, se você quiser me ajudar, será um prazer. É isso, pensadores. Até o próximo vídeo.